Duvido que você consiga consertar esse motor. 12 mecânicos já falharam. Mas 2 dias depois, ela não acreditou. O som estridente do motor falhando ecoava pela manhã ensolarada de Campinas como um grito de desespero. Viviane Prado, aos 28 anos, observava pela janela de seu apartamento de cobertura, enquanto seu carro importado azul metálico, um BMW M4 Competition, tossia e engasgava no estacionamento do prédio. Era o 12º dia consecutivo que aquela máquina de R$300 mil se recusava a funcionar adequadamente. Herdeira de uma das maiores construtoras do interior paulista, Viviane sempre teve tudo ao alcance das mãos. Desde criança, aprendeu que dinheiro resolvia qualquer problema, que status era sinônimo de competência e que pessoas simples existiam apenas para servi-la. Seu mundo era feito de restaurantes 5 estrelas, roupas de grife importadas e relacionamentos superficiais com pessoas do mesmo círculo social. O BMW havia sido um presente de aniversário para si mesma, uma recompensa por mais um ano comandando os negócios da família com mão de ferro. Era mais que um carro, era um símbolo de seu poder, de sua posição na sociedade. Ver aquela máquina perfeita falhando era como assistir seu próprio império desmoronar. Nos últimos 3 meses, o veículo havia passado por 12 oficinas diferentes. Mecânicos experientes, especialistas em carros importados, técnicos com certificações internacionais, todos haviam falhado. Cada um apresentava uma teoria diferente. Problema no sistema de injeção, falha na centralina, defeito no turbo. As contas se acumulavam, ultrapassando facilmente o valor de um carro popular novo, mas o problema persistia. Viviane vestiu sua jaqueta preta Armani, ajustou os óculos escuros Prada, que escondiam olhos sempre impacientes, e desceu até a garagem. O porteiro, um senhor de cabelos grisalhos chamado Seu Joaquim, aproximou-se com a chave do carro. "Bom dia, dona Viviane. O carro está dando problema de novo?" Ela mal olhou para ele, arrancando a chave de suas mãos. "Isso não é da sua conta. Apenas mantenha distância." O motor ligou com dificuldade, falhando 2 vezes antes de pegar. Durante o trajeto até a oficina Alta Rota Performance, a 13ª da lista, Viviane pensava em como sua vida havia se tornado uma sucessão de frustrações. Primeiro o carro, depois os funcionários incompetentes da empresa, e agora tinha que lidar com mais um mecânico que provavelmente inventaria uma desculpa qualquer para não resolver o problema. A oficina Alta Rota ficava em um bairro comercial movimentado, longe do luxo ao qual estava acostumada. O estabelecimento tinha uma fachada simples, com uma placa desgastada pelo tempo e algumas manchas de óleo no piso. Viviane estacionou e observou o ambiente com o mesmo desdém com que analisava seus funcionários menos qualificados. Era evidente que aquele lugar não estava à altura de seu carro ou de sua posição social. Mas estava desesperada e a Alta Rota Performance havia sido recomendada por um conhecido que garantiu ser a melhor oficina da região. Viviane duvidava, mas não tinha mais opções. Respirou fundo, preparando-se para mais uma decepção, mais uma conversa frustrante com pessoas que não entenderiam a importância de resolver seu problema rapidamente. Afinal, tempo era dinheiro. E ela não tinha paciência para a incompetência. A oficina Alta Rota Performance fervilhava de atividade naquela manhã de terça-feira. Carros de todos os tipos ocupavam as baias, desde populares até alguns importados, cada um com sua história e seu desafio técnico. O ar estava impregnado do cheiro característico de óleo, combustível e metal aquecido. Aromas que para muitos eram desagradáveis, mas que para os mecânicos representavam o perfume do trabalho honesto. Pedro Santos, de 35 anos, estava agachado próximo a um Corsa branco, examinando um problema no sistema de freios. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho, moviam-se com precisão entre as peças, tocando, ouvindo, diagnosticando com uma intuição que apenas a experiência pode proporcionar.
Usava um macacão azul simples, manchado pelo trabalho do dia, e suas ferramentas, algumas antigas, outras improvisadas, estavam organizadas ao seu lado como extensões de seu próprio corpo. Pedro não era o mecânico mais famoso da oficina. Não tinha certificados pendurados na parede, nem havia estudado em escolas técnicas renomadas. Seu aprendizado veio das ruas, de oficinas pequenas, onde começou como ajudante aos 16 anos, carregando peças pesadas e observando mestres trabalharem. Com o tempo, desenvolveu uma habilidade peculiar. Conseguia conversar com os motores, entender seus problemas apenas pelo som, pela vibração, pelo comportamento. Enquanto trabalhava, Pedro ouvia o som de um motor potente se aproximando. Era diferente dos carros que normalmente chegavam à oficina. Um ronco grave, refinado, mas claramente problemático. Levantou os olhos e viu o BMW azul metálico entrando no pátio, conduzido por uma mulher elegante que claramente não pertencia àquele ambiente. Marcos, o proprietário da oficina, aproximou-se do carro assim que Viviane estacionou. Era um homem experiente que havia construído a reputação do estabelecimento ao longo de 2 décadas. Conhecia bem aquele tipo de cliente. Pessoas acostumadas ao luxo, geralmente impacientes, que esperavam soluções mágicas para problemas complexos. Viviane saiu do carro com movimentos calculados, ajustando os óculos escuros e observando o ambiente com uma expressão que misturava desconfiança e superioridade. Seu olhar percorreu as instalações, notando cada detalhe que considerava inadequado. O piso manchado, as ferramentas antigas, os mecânicos com roupas simples de trabalho. "Bom dia", cumprimentou Marcos, secando as mãos em um pano. "Sou o Marcos, proprietário da oficina. Em que posso ajudá-la?" "Tenho um BMW M4 que já passou por 12 oficinas", respondeu Viviane sem preâmbulos. "Ninguém conseguiu resolver o problema. Espero que vocês sejam diferentes, porque estou perdendo a paciência." Marcos acenou com a cabeça, acostumado com situações assim. Abriu o capô do carro e começou a fazer uma avaliação preliminar, enquanto Viviane explicava os sintomas. Falhas na aceleração, perda de potência, consumo excessivo de combustível. Era um quadro complexo que poderia ter múltiplas causas. Pedro, que havia terminado o serviço no Corsa, aproximou-se discretamente para observar. Mesmo à distância, conseguia ouvir o comportamento irregular do motor. Havia algo familiar naquele padrão de falhas, algo que já tinha visto antes em carros com eletrônica sofisticada. Viviane notou a presença de Pedro e franziu o rosto. Aquele mecânico de aparência simples, com ferramentas antigas e macacão desbotado, certamente não tinha competência para lidar com um carro de sua categoria. Era o tipo de pessoa que ela evitava em seu círculo social. Trabalhadores braçais que não entendiam nada sobre sofisticação ou tecnologia avançada. O destino, porém, estava prestes a colocar essas duas pessoas em uma situação que mudaria completamente a perspectiva de ambas sobre julgamentos precipitados e verdadeiro valor. Marcos terminou sua avaliação inicial do BMW, franzindo a testa enquanto fechava o capô. Seus 20 anos de experiência em automóveis importados lhe diziam que aquele não seria um diagnóstico simples. Os sintomas eram contraditórios. Ora o carro funcionava perfeitamente, ora apresentava falhas graves que pareciam desafiar qualquer lógica técnica. "Olha, dona Viviane", disse Marcos, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Pelo que a senhora descreveu e pelo que consegui observar, esse problema vai precisar de uma análise mais detalhada. Vou precisar de pelo menos uma semana para fazer todos os testes necessários, verificar a parte eletrônica, o sistema de injeção." "Uma semana?" Viviane interrompeu, sua voz carregada de indignação. "Isso é inaceitável. Tenho compromissos importantes, reuniões de negócios. Não posso ficar sem meu carro por tanto tempo." A tensão no ambiente era palpável.
Os outros mecânicos haviam parado discretamente suas atividades para observar a situação, conhecendo bem o temperamento de clientes difíceis. Viviane caminhava de um lado para outro, gesticulando com impaciência, seus saltos altos ecoando no piso de concreto da oficina. Pedro continuava próximo, ouvindo a conversa enquanto organizava suas ferramentas. Havia algo no padrão sonoro daquele motor que o intrigava. Era como se o carro estivesse tentando comunicar algo que os equipamentos de diagnóstico sofisticados não conseguiam captar. Sua experiência com motores problemáticos lhe dizia que, às vezes, a solução estava nos detalhes mais simples, naquilo que a tecnologia moderna acabava negligenciando. Deixa eu entender uma coisa, continuou Viviane, apontando para os equipamentos da oficina. Vocês têm scanner de última geração? Equipamentos de diagnóstico alemães? Porque meu carro não é qualquer Corsa ou Palio que se conserta com improviso. A ofensa foi direta e atingiu em cheio a dignidade dos profissionais presentes. Marcos manteve a compostura, mas seus punhos se fecharam involuntariamente. Pedro, que estava acostumado com esse tipo de comentário preconceituoso, sentiu uma mistura de tristeza e determinação. Senhora, respondeu Marcos, tentando manter o tom profissional. Nossos equipamentos podem não ser os mais modernos, mas nossa experiência e competência técnica já resolveram problemas que oficinas sofisticadas não conseguiram. A questão não é apenas o equipamento, mas saber como usá-lo. Viviane riu com sarcasmo, um som frio que ecoou pela oficina. Experiência? Competência? Já ouvi isso 12 vezes, 12 mecânicos experientes que não conseguiram resolver um problema simples. Por que vocês seriam diferentes? Foi nesse momento que Pedro, movido por um impulso que ele mesmo não conseguia explicar, deu um passo à frente. Seus olhos encontraram os de Viviane por sobre os óculos escuros, e ele falou com uma voz calma, mas firme. Posso dar uma olhada no seu carro? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viviane olhou Pedro de cima a baixo, notando suas roupas simples, suas mãos calejadas, suas ferramentas antigas. A expressão em seu rosto era uma mistura de incredulidade e desprezo. Você? Perguntou, sua voz destilando desdém. Duvido que você consiga consertar esse motor. Já passaram 12 mecânicos por ele, gente formada, com experiência em carros importados, e todos falharam. O que faz você pensar que conseguiria onde outros falharam? Pedro não respondeu imediatamente. Apenas balançou a cabeça com tranquilidade. Caminhou até sua caixa de ferramentas e começou a selecionar os instrumentos que precisaria. Seus movimentos eram calmos, precisos, como os de um cirurgião se preparando para uma operação delicada. Me dê 2 dias, disse finalmente, sem alterar o tom de voz. Viviane estava prestes a recusar quando Marcos interveio. Pedro é nosso melhor diagnóstico de problemas eletrônicos complexos, explicou. Ele tem um jeito especial com carros que apresentam falhas intermitentes. A proposta estava lançada. 2 dias. Um desafio que colocaria frente a frente o preconceito e a competência, a arrogância e a humildade. A madrugada na oficina Alta Rota Performance era silenciosa, quebrada apenas pelo som distante do trânsito da madrugada e pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes. Pedro chegara 2 horas antes do horário normal, carregando uma xícara de café preto e uma determinação que queimava em seu peito como combustível puro. O BMW azul estava posicionado na baia principal, seus faróis apagados parecendo olhos fechados de uma fera adormecida. Pedro caminhou ao redor do veículo, observando cada detalhe. A pintura impecável, os pneus de alta performance, os detalhes cromados que refletiam as luzes da oficina. Era realmente uma máquina impressionante, representando o ápice da engenharia automotiva alemã. Mas Pedro não se intimidava com luxo ou sofisticação. Para ele, todo carro, desde o mais simples Fusca até o mais avançado supercarro, possuía uma alma mecânica que podia ser compreendida com paciência e conhecimento. Sua filosofia era simples. Cada motor tem uma personalidade.
Cada problema tem uma causa, e cada causa tem uma solução. Ligou o motor e ficou parado por 10 minutos apenas ouvindo. Fechou os olhos e deixou que seus ouvidos se acostumassem com cada nuance sonora. O ronco do motor, o som do turbo, a vibração da carroceria, tudo isso formava uma sinfonia mecânica que contava uma história. E Pedro era fluente nessa linguagem. Após essa primeira conversa com o carro, começou o processo de desmontagem sistemática. Diferentemente dos mecânicos anteriores, que haviam focado nos componentes mais óbvios, Pedro decidiu seguir uma abordagem diferente. Começou pelos sistemas auxiliares, verificando cada conexão elétrica, cada sensor, cada fio que poderia estar causando interferência. Durante a manhã, Marcos chegou e encontrou Pedro completamente absorvido no trabalho. Peças estavam organizadas com precisão militar ao redor do carro, cada uma etiquetada e posicionada exatamente onde Pedro sabia que precisaria encontrá-la depois. Era um método que ele havia desenvolvido ao longo dos anos, fruto de experiências com problemas complexos que exigiam paciência e organização. "Como está indo?" perguntou Marcos, aproximando-se com cuidado para não atrapalhar a concentração de Pedro. "Ainda explorando", respondeu Pedro sem levantar os olhos. "Esse carro tem uma personalidade complexa. Os outros mecânicos focaram no óbvio: bomba de combustível, bicos injetores, módulo de ignição. Mas eu suspeito que o problema seja mais sutil." Pedro havia descoberto algumas irregularidades interessantes. O sistema de gerenciamento eletrônico mostrava códigos de erro intermitentes que apareciam e desapareciam sem padrão aparente. Era como se o carro estivesse enviando sinais contraditórios para seus próprios sistemas, criando um conflito interno que resultava nas falhas observadas. Durante a tarde, um colega trouxe um sanduíche e um refrigerante, mas Pedro mal tocou na comida. Estava completamente imerso no que considerava um dos desafios mais interessantes de sua carreira. Não era apenas uma questão de competência técnica, era uma questão de honra pessoal. Aquela mulher arrogante havia duvidado de sua capacidade e ele estava determinado a provar que estava errada. Conforme as horas passavam, Pedro foi eliminando possibilidades uma por uma. Testou o sistema de injeção, funcionando perfeitamente. Verificou o turbo, sem problemas. Analisou a centralina. Todos os parâmetros dentro da normalidade. Era como investigar um crime onde todas as evidências apontavam para direções diferentes. Foi quando decidiu fazer algo que nenhum dos mecânicos anteriores havia tentado. Conectou seu laptop pessoal ao sistema do carro e começou a monitorar em tempo real todos os sensores simultaneamente. Era um processo laborioso que exigia conhecimento profundo dos protocolos de comunicação automotiva. Mas Pedro havia aprendido essas técnicas por conta própria, estudando manuais técnicos durante as noites e fins de semana. O primeiro dia chegou ao fim sem uma solução definitiva, mas Pedro havia mapeado completamente o comportamento do problema. Estava no caminho certo, podia sentir. Era como montar um quebra-cabeças complexo. Tinha algumas peças fundamentais, mas ainda precisava encontrar aquela que faria tudo fazer sentido. Enquanto cobria o carro com uma lona protetora, Pedro fez uma promessa silenciosa. No dia seguinte, encontraria a resposta. A segunda madrugada encontrou Pedro já na oficina às 4 da manhã, uma xícara de café fumegante em uma mão e uma lanterna de LED na outra. Sua mente havia trabalhado durante toda a noite, processando as informações coletadas no dia anterior, estabelecendo conexões que só se tornavam claras quando a pressão diminuía e a intuição podia fluir livremente. Havia algo que o incomodava desde o primeiro dia, um padrão nas falhas que parecia seguir uma lógica temporal específica. O carro funcionava bem pela manhã, começava a apresentar problemas no período da tarde e piorava drasticamente quando estava quente. Não era apenas uma questão de temperatura do motor.
Era algo mais complexo, relacionado ao comportamento da eletrônica quando submetida a condições específicas. Pedro posicionou seu laptop e conectou todos os cabos de diagnóstico. Desta vez, porém, faria algo diferente. Monitoraria o comportamento do carro durante um ciclo completo de aquecimento, desde a partida fria até a temperatura normal de funcionamento. Era um processo que levaria horas, mas sua intuição dizia que a resposta estava escondida nessa transição. Às 6 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a oficina, Pedro teve sua primeira pista significativa. Durante o aquecimento, um dos sensores de temperatura, não o principal, mas um secundário responsável por ajustes finos na mistura ar-combustível, estava enviando dados inconsistentes. As variações eram mínimas, quase imperceptíveis, mas suficientes para confundir o sistema de gerenciamento eletrônico. Era um problema extremamente sutil, do tipo que apenas equipamentos de diagnóstico muito sofisticados conseguiriam detectar. Ou então, alguém com paciência suficiente para observar padrões que se desenvolviam ao longo de horas, não minutos. Pedro sorriu pela primeira vez em 2 dias. Estava no caminho certo, mas ainda havia uma peça faltando no quebra-cabeças. O sensor defeituoso explicava parte dos sintomas, mas não todos. Havia algo mais, algo que estava amplificando o problema e tornando as falhas mais dramáticas do que deveriam ser. Foi então que Pedro decidiu fazer algo que considerava sua especialidade: desconectar completamente os sistemas eletrônicos e testar cada circuito individualmente. Era um processo artesanal, quase primitivo comparado aos métodos modernos de diagnóstico, mas que permitia uma compreensão profunda de como cada componente interagia com os outros. 2 horas depois, encontrou a segunda peça do quebra-cabeças: um fio terra com uma resistência ligeiramente elevada. Não estava rompido, não estava visivelmente danificado, mas apresentava uma resistência elétrica 15% acima do normal. Era o tipo de problema que passaria despercebido em testes convencionais, mas que, combinado com o sensor defeituoso, criava uma cascata de erros no sistema. Pedro riu sozinho na oficina vazia. Era genial na sua simplicidade. 2 problemas pequenos, insignificantes individualmente, que juntos criavam um comportamento caótico que confundia todos os sistemas de diagnóstico modernos. Os outros mecânicos haviam procurado por uma grande falha, um componente completamente defeituoso, uma causa única e dramática, mas a realidade era muito mais sutil. Às 9 da manhã, quando Marcos chegou para abrir a oficina, encontrou Pedro com as mãos sujas de graxa e um sorriso satisfeito no rosto. "Encontrou o problema?" perguntou Marcos, notando a expressão confiante do colega. "Encontrei os problemas", corrigiu Pedro, enfatizando o plural. Eram 2 pequenos defeitos, trabalhando juntos para criar um grande transtorno. Agora preciso apenas trocar o sensor e consertar o fio terra. Marcos balançou a cabeça impressionado. Conhecia Pedro há anos e sabia que quando ele falava com aquela certeza, era porque realmente havia solucionado o problema. "Quanto tempo você precisa para terminar?" Pedro olhou para o relógio e calculou mentalmente. 2 horas. O carro estará funcionando perfeitamente antes do meio-dia. Enquanto Pedro trabalhava na solução final, não conseguia parar de pensar na expressão de desdém no rosto de Viviane 2 dias antes. Em poucas horas, ela retornaria para buscar seu carro, e Pedro estava ansioso para ver sua reação quando descobrisse que o mecânico simples havia conseguido onde 12 especialistas falharam. O relógio marcava exatamente meio-dia, quando Pedro finalizou a instalação do novo sensor de temperatura e concluiu o reparo no sistema de aterramento. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de expectativa pura. Após 48 horas de trabalho intenso, chegara o momento de testar se sua teoria estava correta. Girou a chave na ignição.
O motor do BMW ganhou vida imediatamente, com um ronco suave e uniforme que era música para os ouvidos de Pedro. Não havia hesitação, não havia falhas, apenas o som perfeito de um motor alemão funcionando exatamente como seus engenheiros haviam projetado. Marcos se aproximou, ouvindo atentamente o comportamento do motor. Seus olhos brilharam quando percebeu a diferença. O carro que há 2 dias chegara falhando e engasgando, agora funcionava com a precisão de um cronômetro suíço. Incrível, murmurou Marcos. Como você conseguiu? Pedro explicou sua descoberta. O sensor de temperatura secundário estava enviando dados inconsistentes que, combinados com uma resistência elevada no sistema de aterramento, criavam interferências no módulo de gerenciamento eletrônico. Era um problema de natureza sistêmica, onde 2 defeitos pequenos se amplificavam mutuamente. Por isso, nenhum dos outros mecânicos conseguiu resolver, continuou Pedro. Eles procuravam por uma causa única, um componente completamente defeituoso. Mas eram 2 falhas pequenas, criando uma grande confusão. Às 2 da tarde, o som familiar do BMW azul se aproximando da oficina anunciou o retorno de Viviane. Pedro sentiu o coração acelerar, não por nervosismo, mas por uma satisfação profunda que vinha de um trabalho bem feito. Havia passado 2 dias mergulhado na complexidade daquele motor, conversando com cada componente, entendendo cada nuance de seu comportamento. Viviane estacionou e saiu do carro com a mesma postura altiva de 2 dias antes. Usava um vestido branco elegante e os mesmos óculos escuros grandes, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma mistura de ceticismo e esperança cuidadosamente disfarçada. Então, perguntou diretamente para Marcos, ignorando completamente a presença de Pedro. Conseguiram descobrir o que há de errado com meu carro? Marcos sorriu e apontou para Pedro. O Pedro resolveu o problema. Seu carro está funcionando perfeitamente. Viviane virou-se para Pedro com uma expressão de surpresa mal disfarçada. Aquele homem simples de macacão manchado e ferramentas antigas havia realmente conseguido onde tantos outros falharam? Posso ver? Perguntou, sua voz menos imperativa que 2 dias antes. Pedro acenou com a cabeça e caminhou até o BMW. Ligou o motor, que respondeu imediatamente com um ronco suave e potente característico dos motores alemães bem ajustados. Acelerou algumas vezes, demonstrando que não havia mais hesitação, falhas ou irregularidades. O problema eram 2 defeitos pequenos trabalhando juntos, explicou Pedro com simplicidade. Um sensor de temperatura que enviava dados inconsistentes e um fio terra com resistência elevada. Individualmente não causariam grandes problemas, mas juntos criavam interferências no sistema eletrônico. Viviane permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a informação. 12 mecânicos especializados, oficinas com equipamentos de última geração, centenas de horas de diagnóstico, e a solução havia vindo de um homem que ela havia julgado incapaz antes mesmo de dar-lhe uma chance. Lentamente tirou os óculos escuros, revelando olhos que mostravam uma mistura complexa de emoções, surpresa, constrangimento e algo que ela não sentia há muito tempo, admiração genuína por alguém fora de seu círculo social. Como você conseguiu descobrir isso? Perguntou sua voz agora desprovida da arrogância anterior. Pedro enxugou as mãos em um pano e respondeu com a mesma simplicidade com que havia trabalhado nos últimos 2 dias. Escutei o que o carro estava tentando me dizer. Viviane permaneceu parada por longos segundos, olhando alternadamente para Pedro e para seu carro, que agora funcionava perfeitamente. Era como se um véu tivesse sido removido de seus olhos, revelando uma realidade que ela havia ignorado por toda a sua vida. Aquele homem simples que ela havia menosprezado sem conhecer, acabara de resolver um problema que havia consumido meses de sua vida e uma fortuna em tentativas fracassadas. Eu preciso me desculpar, disse finalmente, sua voz quase um sussurro.
Era a primeira vez em anos que Viviane sentia a necessidade genuína de pedir desculpas a alguém, especialmente a alguém que ela considerara inferior em sua escala social. Pedro a observou com gentileza, sem traços de ressentimento ou vitória em seu olhar. Havia algo em sua postura que transmitia uma sabedoria adquirida através de anos lidando com pessoas de todos os tipos, desde as mais humildes até as mais arrogantes. "Não precisa se desculpar", respondeu Pedro calmamente. "Você estava frustrada. 12 tentativas sem sucesso deixariam qualquer pessoa impaciente." Mas Viviane balançou a cabeça, uma lágrima escapando por sua bochecha. "Não, eu preciso. Eu te julguei pela sua aparência, pelo seu trabalho, pelas suas ferramentas. Assumi que você não seria capaz de resolver meu problema porque eu sempre acreditei que competência estava ligada a status, a equipamentos caros, a certificados na parede." Marcos observava a cena com interesse, tendo presenciado situações similares ao longo dos anos. Havia algo especial em Pedro que ia além de sua competência técnica, uma capacidade de tocar as pessoas, de fazê-las questionar seus preconceitos apenas através de seu trabalho e sua atitude. Viviane se aproximou de Pedro, estendendo a mão em um gesto de respeito genuíno. "Meu nome é Viviane Prado. Eu gostaria de começar de novo, se você me permitir." Pedro apertou sua mão com firmeza, notando que era a primeira vez que ela se apresentava adequadamente, tratando-o como um igual. "Pedro Santos, é um prazer conhecê-la, Viviane." Naquele momento, algo fundamental mudou na percepção de mundo de Viviane. Ela começou a questionar quantas outras pessoas havia julgado precipitadamente ao longo da vida. Quantas oportunidades de aprender, de crescer, de se conectar com outras pessoas ela havia perdido por causa de seus preconceitos. "Posso fazer uma pergunta?" disse Viviane, genuinamente curiosa. "Como você aprendeu a fazer isso? Onde estudou?" Pedro sorriu, um sorriso que carregava histórias de anos de trabalho duro e aprendizado constante. "Aprendi na rua trabalhando. Comecei como ajudante aos 16 anos, carregando peças, limpando ferramentas. Mas sempre observava os mecânicos mais experientes, fazia perguntas, tentava entender como as coisas funcionavam. À noite, estudava manuais técnicos, assistia vídeos na internet, lia sobre eletrônica automotiva. Nunca fez faculdade? Curso técnico? Não tive essa oportunidade, respondeu Pedro sem amargura, mas isso não me impediu de aprender. Conhecimento não tem preconceito. Ele pode vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa, em qualquer momento. As palavras de Pedro ecoaram profundamente na mente de Viviane. Ela havia passado a vida inteira acreditando que educação formal e posição social eram sinônimos de competência e valor. Mas ali estava um homem que, através de dedicação, curiosidade e trabalho árduo, havia desenvolvido uma expertise que superava profissionais com todas as credenciais imagináveis. "Quanto eu devo pelo reparo?" perguntou Viviane. R$ 200, respondeu Marcos. "Apenas o valor das peças e 2 diárias de trabalho." Viviane ficou chocada. Havia gastado mais de R$ 15.000 nas tentativas anteriores e a solução definitiva custara menos que uma de suas bolsas. "Isso é tudo?" Pedro acenou com a cabeça. "O problema era simples uma vez identificado. Não vou cobrar pela complexidade, apenas pelo trabalho honesto." Viviane abriu sua carteira, mas parou antes de retirar o dinheiro. Olhou para Pedro com uma expressão pensativa. "Pedro, posso te fazer mais uma pergunta? O que você sonha fazer? Qual é seu maior objetivo?" A pergunta pegou Pedro de surpresa. Poucos clientes se interessavam por sua vida pessoal, especialmente clientes de sua posição social. "Eu sempre sonhei em ter minha própria oficina", respondeu honestamente. "Um lugar onde pudesse ajudar pessoas com problemas complexos, ensinar jovens mecânicos, mostrar que competência não tem classe social." Viviane fechou a carteira sem retirar o dinheiro e olhou diretamente nos olhos de Pedro.
Pedro, eu quero te fazer uma proposta. As palavras de Viviane ecoaram pela oficina como uma pedra jogada em um lago tranquilo, criando ondas de surpresa que se espalharam pelos rostos de Pedro e Marcos. Havia algo na expressão de Viviane que indicava que sua proposta seria muito mais significativa do que um simples pagamento pelos serviços prestados. Uma proposta? Perguntou Pedro, curioso, mas cauteloso. Viviane respirou fundo, organizando seus pensamentos. Nas últimas horas, sua perspectiva sobre vida, trabalho e valor humano havia sido completamente reorganizada. Aquele encontro com Pedro não havia apenas consertado seu carro, havia consertado algo muito mais importante dentro dela mesma. Minha família é dona da construtora Prado, uma das maiores empresas do interior paulista, começou Viviane. Temos vários empreendimentos, incluindo alguns terrenos comerciais que estão ociosos. Um deles seria perfeito para uma oficina especializada. Pedro e Marcos se entreolharam, não entendendo completamente aonde Viviane queria chegar. Eu gostaria de investir em você, Pedro. Quero ajudá-lo a abrir sua própria oficina, com equipamentos de primeira linha, ferramentas adequadas, um espaço onde você possa desenvolver todo o seu potencial. O silêncio que se seguiu foi profundo. Pedro sentiu o coração acelerar, mas também uma confusão de emoções. Era exatamente o que sempre sonhara, mas vindo de uma fonte completamente inesperada. Não entendo, disse Pedro lentamente. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Viviane sorriu, um sorriso diferente de qualquer expressão que havia demonstrado até aquele momento, genuíno, caloroso, livre da arrogância que a caracterizava. Porque você me ensinou algo hoje que vale muito mais do que qualquer carro ou reparo. Você me mostrou que eu estava vivendo de forma errada, julgando pessoas por critérios superficiais, perdendo oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias. Viviane caminhou até a janela da oficina, observando o movimento da rua. Eu passei 28 anos da minha vida acreditando que minha posição social me tornava superior às outras pessoas. Que meu dinheiro, meus carros, minhas roupas de grife me davam o direito de menosprezar quem trabalha com as mãos, quem não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Ela se virou para Pedro, seus olhos brilhando com uma emoção intensa. Mas você, em 2 dias, resolveu um problema que os melhores profissionais não conseguiram resolver em meses. E fez isso com humildade, competência e dignidade. Você me mostrou que eu estava medindo o valor das pessoas com a régua errada. Pedro permaneceu em silêncio, processando as palavras de Viviane. Havia algo profundamente sincero em seu tom. Uma vulnerabilidade que contrastava drasticamente com a mulher arrogante que havia conhecido 2 dias antes. Mas isso seria caridade, disse Pedro finalmente. Eu não quero que você faça isso por pena ou por culpa. Não é caridade, respondeu Viviane firmemente. É investimento. Eu reconheço talento quando vejo, e você tem um dom raro. Além disso, ela hesitou por um momento. Eu gostaria de aprender com você. Aprender comigo? Sim, eu quero entender como você faz isso, como você consegue conversar com os motores. Quero aprender sobre humildade, sobre trabalho honesto, sobre ver o valor real das pessoas. Você seria meu sócio, não meu funcionário. Marcos, que havia permanecido calado durante toda a conversa, finalmente falou. Pedro, essa é uma oportunidade única. Você sempre sonhou com isso. Pedro olhou para suas mãos calejadas, para suas ferramentas antigas, para o ambiente simples da oficina onde havia trabalhado por anos. Depois olhou para Viviane, tentando enxergar suas verdadeiras intenções. Se eu aceitar, disse Pedro cuidadosamente, tem que ser de igual para igual. Nada de tratamento especial porque você tem dinheiro. Na oficina, competência é o que vale. Viviane sorriu, estendendo a mão para selar o acordo. Não esperaria nada diferente de você, sócio. Quando suas mãos se encontraram, ambos sentiram que aquele aperto não selava apenas uma sociedade comercial,
mas o início de uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. 3 meses haviam se passado desde aquele dia transformador na oficina Alta Rota Performance. O terreno escolhido por Viviane estava localizado em uma área estratégica de Campinas, com fácil acesso e visibilidade excelente. O que antes era apenas um lote vazio, agora fervilhava de atividade. Operários instalando equipamentos de última geração, pintores dando os toques finais nas paredes e Pedro supervisionando cada detalhe com o cuidado de quem vê um sonho se materializar. A nova oficina, batizada de Precision Motors, era um reflexo perfeito da parceria improvável entre Pedro e Viviane. Combinava a tecnologia de ponta com o toque humano e pessoal que caracterizava o trabalho de Pedro. Havia estações de diagnóstico computadorizado ao lado de bancadas tradicionais, com ferramentas manuais, simbolizando a fusão entre modernidade e tradição. Viviane chegava à oficina todas as manhãs às 7 horas, não mais no BMW azul, que agora funcionava perfeitamente há meses, mas em um carro mais simples que havia comprado especificamente para não intimidar os clientes. Usava roupas práticas, jeans, tênis e camisas simples, e havia trocado os óculos escuros de grife por outros mais discretos. A transformação em Viviane era notável para todos que a conheciam. Ela havia se inscrito em um curso técnico noturno de mecânica automotiva, determinada a entender verdadeiramente o negócio no qual estava investindo. Suas noites, que antes eram preenchidas com eventos sociais vazios, agora eram dedicadas ao estudo de manuais técnicos e sistemas eletrônicos automotivos. Pedro, por sua vez, havia descoberto que, além de um talento natural para a mecânica, também possuía habilidades de liderança. Contrataram 4 mecânicos jovens, todos vindos de backgrounds humildes similares ao seu. Pedro se revelou um mentor excepcional, ensinando não apenas técnicas de reparo, mas também a importância de tratar cada cliente com respeito e dignidade. "Como está o rapaz da moto?" perguntou Viviane, entrando na oficina naquela manhã de quinta-feira. "Carlos está se saindo muito bem", respondeu Pedro sorrindo. "Ontem ele conseguiu diagnosticar um problema elétrico complexo em um Civic. Está aprendendo rápido." Carlos era um jovem de 19 anos que havia chegado à oficina através do programa de jovem aprendiz que Viviane e Pedro haviam criado. Vinha de uma família de baixa renda e via na mecânica uma oportunidade de mudar de vida. A história dele lembrava Pedro de sua própria juventude, e isso o motivava ainda mais a ser um bom mentor. A oficina havia se tornado rapidamente conhecida na região, não apenas pela qualidade técnica dos serviços, mas também pela abordagem diferenciada no atendimento. Pedro insistia que todos os clientes fossem tratados da mesma forma, independentemente do carro que dirigiam ou das roupas que vestiam. Essa filosofia, inicialmente vista com ceticismo por Viviane, havia se provado não apenas moralmente correta, mas também financeiramente inteligente. "Temos 3 carros novos hoje", disse Viviane, consultando a agenda. 2 são problemas eletrônicos complexos e um é um motor que ninguém conseguiu consertar em outras oficinas. Pedro sorriu. Casos como esse haviam se tornado sua especialidade. A reputação da Precision Motors estava crescendo especificamente porque resolviam problemas que outras oficinas consideravam impossíveis. Era exatamente o tipo de desafio que Pedro mais gostava. "E como está indo seu curso?" perguntou Pedro enquanto verificava os equipamentos. "É mais difícil do que eu imaginava", admitiu Viviane rindo. "Ontem passei 3 horas tentando entender o funcionamento de um sistema de injeção eletrônica. Mas estou começando a compreender por que você ama tanto isso. Há uma beleza na precisão, na forma como cada componente tem sua função específica." Viviane havia descoberto algo surpreendente sobre si mesma. Ela tinha aptidão para aprender sobre mecânica. Sua formação em administração, combinada com sua nova dedicação aos estudos técnicos,
Estava criando uma combinação única de habilidades gerenciais e conhecimento técnico. Pedro, posso te contar algo? Disse Viviane, sua voz ficando mais séria. Claro, ontem à noite estava pensando sobre como minha vida mudou nestes 3 meses. Pela primeira vez em anos, eu acordo animada para ir trabalhar. Tenho um propósito real. Estou aprendendo coisas novas todos os dias. E ela hesitou. Estou conhecendo pessoas de verdade. Pedro parou o que estava fazendo e olhou para Viviane com atenção. O que você quer dizer? Pessoas como você, como Carlos, como Dona Maria, que veio aqui semana passada com seu Fusca antigo. Pessoas reais, com histórias interessantes, com sonhos, com desafios. Durante anos, meu círculo social era composto apenas por pessoas que pensavam como eu, que tinham os mesmos preconceitos, os mesmos valores superficiais. Viviane caminhou até a janela, observando o movimento da rua. Agora eu entendo o que meu avô sempre tentou me ensinar. Ele construiu nossa empresa do zero, começando como pedreiro. Sempre dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de construir com as próprias mãos. Pedro sorriu, reconhecendo na fala de Viviane ecos de sua própria filosofia de vida. Seu avô parece ter sido um homem sábio. Era. E eu demorei 28 anos para entender suas lições. Precisei de você para me mostrar que eu estava vivendo uma vida vazia, cercada de luxo, mas desprovida de significado real. Naquele momento, ambos sabiam que haviam construído muito mais do que uma oficina. Haviam construído uma amizade baseada em respeito mútuo, aprendizado constante e valores compartilhados. 1 ano depois do primeiro encontro na oficina Alta Rota Performance, Viviane e Pedro estavam no topo do prédio administrativo da Precision Motors, observando a movimentação da oficina através da janela panorâmica. O negócio havia crescido além de suas expectativas mais otimistas. 15 funcionários, 3 turnos de trabalho e uma lista de espera de clientes que procuravam especificamente pelos serviços da empresa. Mas o sucesso financeiro era apenas uma parte da história. A verdadeira transformação estava nas pessoas que haviam sido tocadas pela filosofia da oficina. Carlos, o jovem aprendiz, havia se tornado um mecânico especializado e estava prestes a se casar com sua namorada de infância. 2 outros funcionários haviam conseguido comprar suas primeiras casas e Viviane havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Pedro, você se lembra do que eu disse no primeiro dia? Perguntou Viviane, seus olhos fixos no movimento lá embaixo. Que duvidava que eu conseguisse consertar seu carro, respondeu Pedro sorrindo. Exato! Eu estava tão certa de que você falharia, tão convencida de que meu dinheiro e minha posição social me tornavam superior a você. Que ironia! Pedro se apoiou na janela ao lado de Viviane. Sabe o que é mais interessante? Você não estava completamente errada naquele dia. Viviane o olhou com surpresa. Como assim? Você disse que eu era só um mecânico simples. E você estava certa. Eu sou um mecânico simples. A diferença é que aprendi que não há nada de errado em ser simples, em trabalhar com as mãos, em encontrar dignidade no trabalho honesto. Viviane assentiu, compreendendo profundamente o que Pedro queria dizer. E eu aprendi que complexidade não é sinônimo de competência, que luxo não é sinônimo de valor e que arrogância nunca é sinônimo de superioridade. Elas permaneceram em silêncio por alguns momentos, cada uma refletindo sobre sua jornada pessoal. Lá embaixo, podiam ver um cliente chegando em um carro popular, sendo recebido com o mesmo respeito e atenção que dispensavam aos proprietários de veículos de luxo. Viviane, posso te fazer uma pergunta? Disse Pedro eventualmente. Claro. Você sente falta da sua vida anterior, do luxo, dos eventos sociais, da simplicidade de julgar as pessoas por aparências? Viviane riu, um som genuíno e alegre que ecoou pelo escritório. Sabe, às vezes eu sinto falta da simplicidade de não questionar nada, de aceitar preconceitos sem reflexão.
Era mais fácil viver assim, mas também era vazio, Pedro. Profundamente vazio. Ela se virou para encará-lo diretamente. Agora eu acordo todos os dias, sabendo que vou aprender algo novo, que vou conhecer pessoas interessantes, que vou fazer parte de algo que realmente importa. Ontem, a Dona Rosa veio me agradecer porque conseguimos consertar o carro dela por um preço que ela podia pagar, e isso permitiu que ela continuasse trabalhando. Quando foi a última vez que uma bolsa de grife de R$ 5.000 me deu essa sensação? Pedro sorriu, reconhecendo na fala de Viviane a mesma satisfação que ele sempre sentira ao resolver um problema complexo e ajudar alguém em necessidade. E você, Pedro, como está se sentindo com tudo isso? Realizado, respondeu Pedro sem hesitação. Sempre sonhei em ter minha própria oficina, mas nunca imaginei que seria assim. Não é apenas um negócio, é quase como uma missão. Estamos provando que competência não tem classe social, que respeito deve ser universal, que oportunidades podem ser criadas para quem realmente se dedica. Viviane acenou com a cabeça, olhando novamente para a oficina. Sabe o que mais me impressiona? A forma como nossa sociedade mudou a percepção dos outros sobre nós. Você, que era visto como apenas um mecânico, agora é respeitado como um empresário e mentor. E eu, que era vista como uma herdeira mimada, agora sou reconhecida como alguém que realmente entende do negócio. As pessoas mudaram suas opiniões sobre nós porque nós mudamos primeiro, observou Pedro. Você provou que era capaz de aprender, de crescer, de questionar seus preconceitos. Eu provei que competência e humildade podem andar juntas. Naquele momento, Viviane sentiu uma gratidão profunda por aquele encontro casual que havia mudado sua vida completamente. O carro quebrado havia sido apenas o catalisador. A verdadeira transformação havia acontecido dentro dela, na forma como enxergava o mundo e as pessoas ao seu redor. Pedro, obrigada, disse Viviane, sua voz carregada de emoção sincera. Pelo quê? Por me mostrar que eu podia ser uma pessoa melhor. Por não guardar rancor da minha arrogância inicial. Por me aceitar como sócia, mesmo quando eu não merecia sua confiança. Pedro colocou uma mão amiga no ombro de Viviane. Nós nos ajudamos mutuamente, Viviane. Você me deu a oportunidade de realizar meu sonho. E eu apenas fui eu mesmo. E esse foi o maior presente de todos, respondeu Viviane. Você me mostrou que a autenticidade vale mais que qualquer luxo, que respeito se constrói com atitudes, não com posses, e que as melhores lições da vida vêm das pessoas mais improváveis. Enquanto o sol se punha sobre Campinas, tingindo o céu de tons dourados, Viviane e Pedro sabiam que aquela história havia se tornado muito mais do que o simples conserto de um carro. Havia se tornado uma lição sobre humildade, respeito, segundas chances e o poder transformador de reconhecer o valor verdadeiro das pessoas. A oficina Precision Motors continuaria crescendo, não apenas como um negócio de sucesso, mas como um símbolo de que preconceitos podem ser superados, que pessoas podem mudar e que, às vezes, os encontros mais improváveis são os que mais transformam nossas vidas. E toda vez que um cliente chegava com um problema que ninguém conseguia resolver, Pedro sorria e se lembrava daquele primeiro dia com Viviane, quando ela duvidou que ele conseguisse consertar seu motor, porque ele havia aprendido que subestimar alguém pode sair muito mais caro do que qualquer carro de luxo, e que reconhecer o verdadeiro valor das pessoas pode ser o investimento mais valioso de todos. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.